Empregados do Banco do Brasil em todo o país paralisaram suas atividades nesta sexta-feira. A greve de 24 horas é para fazer frente à proposta do governo federal que anunciou o fechamento de centenas de agências e o afastamento de 5.000 trabalhadores. Em Florianópolis e no estado, houve forte mobilização da categoria, segundo o coordenador-geral da Federação dos Bancários de Santa Catarina, Jacir Antônio Zimmer. Inicialmente, saudar todas as pessoas, os catarinenses que acompanham a programação da TV Floripa. Ressaltar que a nossa atividade hoje é uma atividade de caráter nacional, ela não acontece só em Florianópolis, não só na Grande Florianópolis. Em Santa Catarina também é um movimento muito forte. Nós, da direção da Federação de Santa Catarina, fizemos um trabalho nesse último período, um trabalho de conscientização, um trabalho de aproximação, de diálogo, e felizmente a maioria dos funcionários do Banco do Brasil compreenderam a natureza das medidas da direção do banco, que são medidas que fazem parte de um plano, dentro do programa do governo federal, do governo Bolsonaro, de enfraquecer as empresas públicas de caráter geral. E neste momento é o Banco do Brasil. Nós defendemos que cada município brasileiro tenha pelo menos uma agência bancária. Hoje nós temos 2.500 municípios brasileiros que não têm uma agência bancária. Esse município pequeno, que não tem uma agência bancária, significa que ele recebe o sinal que não vai ter desenvolvimento, esse município vai sempre continuar pequeno. Nos últimos 5 anos, desde 2016 com o governo Temer, um processo de enfraquecimento na atuação das empresas públicas, e uma das medidas das direções de Banco do Brasil, Caixa Econômica, foi reduzir o número de agências. E esse pacote, novamente, que vem agora, implementado pela direção do Banco do Brasil, uma direção indicada pelo Bolsonaro, é de fechar mais agências, uma quantidade imensurável de agências, só aqui na Grande Florianópolis. 3 agências fecham, outras agências se transformam em postos avançados, e se você multiplicar isso em Santa Catarina, significa que mais agências do estado, inúmeras agências serão fechadas, e além disso, muitos municípios ficarão sem uma agência bancária. Então, as consequências, o resultado disso, o reflexo disso é brutal negativamente para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento das regiões, para o desenvolvimento dos municípios. Essa nossa greve de 24 horas, ela nos dá um alento, ela nos dá uma sinalização. Os funcionários do Banco do Brasil apresentam hoje, dão a demonstração que é fundamental e é preciso e é possível a gente construir uma reação. Além disso, não só os funcionários do Banco do Brasil, eu queria destacar que nós estamos aqui nesse ponto estratégico desde as primeiras horas da manhã, desde as 7 horas, e a grande maioria, a massa da população está nos apoiando, porque ele reconhece, ele percebe, ele observa que do jeito que está não dá. O povo não está sendo cuidado, a saúde do povo não está sendo cuidado, a economia do país não está sendo cuidado, e além disso eles querem desmontar o que está funcionando. Deixa o Banco do Brasil funcionar com todas as agências, vão abrir mais agências, contratar mais trabalhador para dar mais lucro, mais resultado e mais desenvolvimento. Marco Aurélio Silvano, secretário-geral do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região, aponta a contradição do desmonte, corte de pessoal e a lucratividade do Banco do Brasil. Para ter uma ideia, o ano passado o Banco do Brasil obteve quase 18 bilhões de lucro. Isso é resultado do esforço da sociedade, porque quando a gente fala que um sistema financeiro ele é rentável, significa que é recurso da sociedade que está indo para a mão desses bancos. E é inadmissível que um banco público com 18 bilhões de lucro dificulte o acesso ao serviço bancário para a população, porque esses recursos deveriam ser utilizados para expandir o atendimento, para aumentar a presença do Banco do Brasil, para abrir mais agências, para contratar mais trabalhadores. A gente tem que lembrar que recentemente nós tivemos o episódio da Ford fechando 5.000 empregos diretos.
Se nós levarmos em consideração que a Ford é uma empresa privada, o que falar de uma empresa pública fechando 5.000 postos de trabalho? Isso significa uma dificuldade maior ainda para nós sairmos dessa crise econômica, inclusive em relação ao processo todo da pandemia. Nesse primeiro momento, o banco prevê no seu pacote o fechamento de centenas de agências, a transformação de agências em postos de atendimento e em muitos lugares significa a não presença mais do Banco do Brasil nesses municípios. Isso traz um enorme prejuízo para a sociedade, né? Todos nós sabemos que, por exemplo, o crédito agrícola, mais de 60% hoje é conquistado pelos trabalhadores a partir da atuação do Banco do Brasil. Isso vai fragilizar muito, principalmente pequenos e médios agricultores. Nós também sabemos que os bancos públicos têm uma atuação fundamental no crédito para as pequenas e microempresas. Isso também, no momento de crise econômica, traz extremas dificuldades para manter as atividades econômicas e manter os empregos. Mas nós também temos vários outros pontos de atuação da empresa pública Banco do Brasil que nos preocupa, que vai a questão do crédito agrícola, que nós falamos também, mas também do crédito educativo, do crédito imobiliário, enfim, isso vai dificultando a presença do Banco do Brasil nos municípios, e isso vai fazer com que esses municípios sofram, inclusive, do ponto de vista da arrecadação. Então, isso realmente preocupa nós como trabalhadores, mas deve sim preocupar a toda a sociedade. Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região, Cleberson Pacheco Eixous, a paralisação alcançou ótimo resultado. Nossa avaliação até de certa forma superou as expectativas, tendo em vista que é um movimento fora do momento da nossa campanha salarial, onde a categoria já tem uma predisposição maior a participar dessas atividades de paralisação, né? Então, como foi um movimento apartado, que ele visa dialogar com a sociedade sobre o desmonte anunciado aí pela direção do banco, de certa forma a adesão até superou as expectativas. Isso é muito importante, porque para de fato a gente impactar a direção do banco e conseguir abrir um canal de diálogo aí para rever esse pacote encaminhado pela equipe econômica do governo Bolsonaro e pela direção do Banco do Brasil, a gente precisa de uma grande mobilização, né? Então, acho que, de certa forma, a gente conseguiu refletir e repercutir aí na sociedade o ambiente que está colocado. Acho que muitos entenderam o recado e foi muito importante a participação, então, dos funcionários do Banco do Brasil nessa atividade de hoje. E é possível reverter esse pacote? Nós acreditamos que sempre que há reação e há de certa forma, o debate sendo colocado junto à sociedade, a gente pode reverter qualquer situação. Porque muitas situações que são postas, muitas vezes, e todos dão como irreversíveis, elas acabam, através do diálogo e da negociação, se tendo uma outra saída, né? E isso só vai acontecer, no caso do Banco do Brasil, se nós conseguirmos fazer com que os funcionários compreendam o que está por trás desse desmonte anunciado pela direção da empresa, e a partir daí a gente consiga, através do debate junto à sociedade, ganhar força e ter repercussão nacional do que está em jogo nesse processo de reestruturação que foi anunciado aí, que na verdade é um desmonte para preparar a privatização da empresa, né? Qual o sentimento que vocês conseguem perceber aí por parte da categoria em relação a isso? No início das conversas que nós tivemos, mais especificamente falando com os funcionários do Banco do Brasil, quando começou esse anúncio aí da reestruturação, a gente percebia que havia um ambiente de frustração muito grande. As pessoas estavam, de certa forma, preocupadas, mas ao mesmo tempo percebíamos também um ambiente de temor, de medo, de represália, onde, de certa forma, a gente tinha um certo receio que talvez a mobilização não tivesse uma adesão tão grande. A gente percebe, então, que, de certa forma, a indignação superou o medo, né, no final das contas, e a gente conseguiu ver que boa parte da categoria aderiu a esse movimento paredista e, de certa forma, isso gera um impacto para a direção do banco, e eu acredito que a partir daí a gente consiga abrir um canal de diálogo e de debate sobre esse tema e consiga reverter o que está colocado hoje no Banco do Brasil. Na base do Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região, que abrange 22 municípios e tem cerca de 1.100 trabalhadores, o afastamento ou transferência poderá atingir cerca de 200 trabalhadores.